Meus irmãos, ontem foi aprovado com urgência. Oh, Deus. Tem que rir para não chorar, meu irmão. A gente dá risada, a gente tem que rir para não chorar. A questão da anistia, né? Mas vocês viram quem é que vai presidir? Meu Deus. Meu Deus. É só Deus, né? Não, porque a gente... Como é que pode, no meio de um monte de sujeira, né? de sindicatos aí ligados à questão do INSS, o Paulinho da Força Sindical se transformou. Ô Jesus! Ô Jesus! Aliado de Alexandre de Moraes, tá? Ele é aliado do ministro. E o que o Mota está dizendo? Se vocês quiserem, a anistia está aí, só que vai ter que ser dessa forma. Meu Deus. Existem duas coisas acontecendo, irmãos. Você vê que a CPI do INSS, o Dino proibiu, liberou, né, liminar para as pessoas não precisar nem ir lá depor em nada. O careca do INSS já não foi depor. E eles estão enfraquecendo a força da CPI, CPMIs, do INSS. Então, assim, eu não sei, mas a gente está vivendo um teatro no Brasil, né? E eles dizem que tudo isso é democracia ainda. Então, olha lá. O deputado promete escrever um texto de anistia aos envolvidos do 8 de janeiro que agrade gregos e troianos. Então, tapas e beijo, amor e ódio ou relação por conveniência. Qualquer uma das frases ao lado se encaixa para definir o vínculo do deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo com o presidente Naine. Escolhido como relator do projeto da anistia aos envolvidos de 8 de janeiro, Paulinho defende que vai usar a sua capacidade de transitar por entre parlamentares para escrever um texto que agrade a gregos e troianos, ou melhor, à direita e à esquerda. O presidente do Solidariedade passou a campanha eleitoral 2022 ao lado do Naine e hoje é um opositor do governo. Será? O racha começou assim que o petista assumiu a presidência e deixou Paulinho fora das divisões ministeriais. Como havia sido eleito inicialmente, apenas como suplente parlamentar ficou a ver navios. E em novembro de 2023, porém, Paulinho tomou posse no plenário da Câmara, ao assumir a vaga de Marcelo Lima São Paulo, cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, por ter se desfiliado do Solidariedade sem justa causa. Na posição, Paulinho não perdeu a oportunidade que teve para criticar o presidente. Durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, Paulinho da Força ganhou destaque no noticiário por aparecer na tribuna da Câmara entoando o seguinte canto: Dilma, vai embora que o Brasil não quer que você leve o Lula junto e os vagabundos do PT. A canção fazia uma paródia de Para Não Dizer Que Não Falei das Flores de Geraldo Vandré, que remete ao período da ditadura militar. Em 2022, então, o candidato a presidente Naine buscou o apoio de Paulinho para organizar políticos de direita sua campanha. Angariar. A exemplo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, e o então candidato a governador da Bahia, Semineto. Bolsonaro destruiu o Brasil, a rixa. E aí vamos para o projeto de anistia, né? Paulinho da Força foi escolhido pelo presidente da Câmara para ser o relator do projeto.
Em entrevista a jornalistas após sua nomeação, ele confessou que provavelmente o projeto deve seguir para a redução de pena dos condenados. Que é o que eu falei ontem. Irmãos, isso é a ideia do Centrão. Eles só vão reduzir pena, eles não vão anistiar ninguém. Que ele criando uma pauta de redução de pena, ele ajuda o Supremo, ele ajuda os senadores, ele ajuda a Câmara de Deputados, e, acima de tudo, ele vai ajudar o governo a permanecer com a narrativa do golpe. Então, vamos para o teatro. Eu acho que quem melhor expressa tudo o que acontece ali, irmãos, é o Tom Cavalcante, né? Porque verdadeiramente está virando uma palhaçada. Apesar que nós temos deputados e senadores que têm princípios, têm seriedade, sabem o que estão fazendo, mas eu acho que lá no Tom Cavalcante, pelo menos você dá risada. Que não tem como. Eles deixam claro, né? Eles deixam claro que não vai mudar. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eles deixam claro que as coisas vão continuar. Então, veja bem, a CNN, olha como é que a CNN relatou isso daqui. Só para você entender que o negócio é pesado, tá? Olha como é que a CNN relatou a escolha do Paulinho. Fator Moraes pesou a favor de Paulinho da Força na relatoria da anistia. Ele é próximo a ministros do Supremo. Olha lá, a escolha do relator do projeto de anistia, deputado Paulinho da Força, levou em consideração a proximidade parlamentar com Alexandre de Moraes. E aí? É pesado ou não é um negócio desse, irmão? Então, quem é que está mandando na pauta da anistia? É o Paulinho ou é o Supremo? Me respondam vocês. Enquanto podem, me respondam vocês. Quem escolheu ele para presidir e ser o relator? Foi Mota ou foi a Suprema Corte? Então, veja bem, ele é próximo do juiz que condenou generais. Meu Deus, é muito forte o que eu falei agora, né? Ele é próximo do juiz que condenou generais. O Heleno foi em primeiro lugar em todas as escolas militares que ele concursou, que ele prestou prova. Uma sumidade de conhecimento. É só Deus, irmãos. É só Deus. Eu digo assim, a gente está com pouco tempo de poder falar alguma coisa. Então, só Jesus. Eles provaram, veja, ele vai pautar o desejo do Centrão de uma redução de pena para não precisar, não vai ter essa ideia de uma anistia ampla que abrace o ex-presidente. Eu já falei para vocês que a questão do ex-presidente só vai ser resolvida em janeiro de 2026. Mas muita gente não pensa, o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil.
Veja, Donald Trump perdeu, invadiram o Capitólio. O povo ficou preso 4 anos. Donald Trump assumiu, deu anistia a todos os presos. A única diferença do Brasil é que quem vai assumir em 2026 vai ser o Tarcísio. Porque eles não querem pautar essa anistia ampla que colocava Bolsonaro como um candidato. Então, é a única diferença. É a única diferença que nós teremos. Assume o novo presidente, vai vir uma bancada que vai assombrar aí a Suprema Corte, e aí vão anistiar todo mundo. No primeiro dia de mandato já vem a anistia. Então, não pense que nós vivemos outra história. O Brasil é uma réplica americana, infelizmente. Até a igreja brasileira é uma réplica. Deus abençoe Mabel Cristina. É uma réplica. Até a igreja brasileira é uma réplica. Então, a questão de anistia só em janeiro. Irmãos, existem duas coisas. É por isso que eu vou dizer aqui para vocês que nós temos pouco tempo. Pouco tempo. Eles estão com sangue nos olhos, tá? Eu não sei se vocês viram o ministro Dino, ele processou um idoso por falar em grupo de WhatsApp. Você já pensou nisso, irmãos? Olha aí, o ministro Dino ajuizou uma ação civil por danos morais com 66 anos, servidor público aposentado por críticas feitas em um grupo de WhatsApp de um condomínio em Niterói, no Rio de Janeiro. O processo protocolado em abril pede indenização de 30 mil. De acordo com as informações divulgadas, o idoso teria feito comentários críticos a Dino ao grupo de moradores do condomínio. Em uma das mensagens, o idoso teria escrito que Dino se associava ao crime organizado e criticou sua atuação em medidas de restrições ao porte de arma. A ação movida pelo ministro acusa o idoso de crime contra a honra. O caso tem gerado debate sobre os limites da liberdade de expressão em ambientes privados, como grupos de WhatsApp. As implicações legais e comentários feitos nesse espaço. Então, veja, irmãos, grupo de WhatsApp é uma ferramenta hoje contra as pessoas. Então, a gente está vivendo, né, um momento assombroso. E aí, veja que lá no... Só para você entender como isso é assombroso, quer ver? Ó? Deixa eu botar aqui para vocês. Olha lá. Só para vocês verem.
lá no dia em que o JB foi condenado, olha o que aconteceu. No dia que ele foi condenado, teve churrasco e comemoração aonde ele mora. E teve briga no grupo. Aí, olha lá, churrasco de moradores de condomínio de JB comemora a condenação. Um dia após a decisão, vizinhos do ex-presidente organizaram churrasco com direito a decoração especial para celebrar a condenação. Moradores do condomínio solar de Brasília, mesmo onde mora o ex-presidente, realizaram na sexta-feira um churrasco em comemoração à condenação pela primeira turma. O ex-mandatário foi condenado a 27 anos, 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado. E aí, irmãos, diz que teve maior briga. Aqui não está falando da briga que teve, mas teve maior briga, porque teve pessoas que defenderam o ex-presidente, falaram que não vão aceitar. Veja no ambiente em que as pessoas moram. Irmãos, eu digo assim para vocês, a gente está vivendo um momento em que nos Estados Unidos está acontecendo muito isso, pessoas usando boné a favor de Donald Trump, as pessoas começam a gritar, espernear, né? E as pessoas não podem mais expressar do que gosta. E o problema disso, sabe qual é o grande problema de tudo isso, irmãos? Que é uma minoria fazendo um barulho infernal. É uma minoria. É uma minoria. Então, eles vão vir com tudo para regulamentar as redes sociais. Eu disse para vocês que esse é o próximo projeto. É o próximo projeto. É regulamentação das redes sociais. É o que eles mais querem. Por quê? Porque regulando redes sociais, eles silenciam a oposição e ficam livres para fazer o que querem em cima das suas narrativas. Então, eu digo assim, surge uma luz no fim do túnel na ONU. O irmão Miros me mandou um material hoje, que é uma luz no fim do túnel, né? É apenas uma luzinha. O que é essa luzinha, irmãos? É uma ideia de que Trump vai falar, né? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês que pode acontecer que Trump ele vai se utilizar, né? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil e escreveu: ó, se esta reportagem estiver correta, fica claro que todo o processo judicial em andamento no Brasil é uma farsa política. Aqueles que afirmam seguir o Estado de Direito não podem aumentar a punição de um réu criminal com base em reação de terceiro, como já disseram. Aí cita aqui Donald Trump e Marco Rubio. Os Estados Unidos responderão adequadamente a esta perseguição política e não serão intimidados por ameaças. Então, existe um vídeo. Deixa eu botar esse vídeo aqui para vocês, que vai ser, né, na Assembleia Geral da ONU, vai ser exposto os acontecimentos do Brasil a todas as nações membros do... Deixa eu colocar aqui. Todas as nações que estarão reunidas na ONU semana que vem saberão. Chegam a este caso. Então, vamos lá.
canal. Em entrevista bombástica concedida a jornalistas internacionais, Kenneth Miller, principal advogado de Donald Trump para assuntos internacionais, fez a declaração mais contundente até agora sobre a condenação de Bolsonaro. Vamos reverter essa farsa judicial e o presidente Trump levará o caso pessoalmente à Assembleia Geral da ONU em 23 de setembro. Fontes do Departamento de Estado confirmam que a Casa Branca prepara um histórico discurso onde Trump denunciará ao mundo a perseguição política disfarçada de processo judicial e apresentará provas concretas de irregularidades no julgamento. Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin agora entram em pânico diante da perspectiva de ver suas decisões expostas e condenadas perante 193 nações. Informações exclusivas. Então, veja bem, e parece que tem base isso, porque, irmão, os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos pediram, né, ao Tagliaferro ir lá para levar toda a documentação que ele tem contra. Eu nunca vou esquecer, e nunca se esqueçam, que a gente está falando de coisas assim que estão ligadas às pessoas mais poderosas que fazem parte do jogo de xadrez. Elon Musk disse que nós veremos o senhor Xandão atrás das grades. Isso é fala de Elon Musk, né? E aí, olha só, Estados Unidos me procuraram, diz Tagliaferro, sobre envio de documento contra Moraes. Ex-assessor de Moraes participou de coletiva de oitiva na CCJ da Câmara, no processo que passa a caçar, que pode caçar mandato de Zambelli. O ex-assessor afirmou nesta quarta-feira que foi procurado pelos Estados Unidos e para que enviasse provas que comprovariam supostas fraudes praticadas pelo gabinete do ministro do TSE, a época em que Moraes foi presidente do tribunal. Tagliaferro fez declarações à CCJ da Câmara durante oitivas do processo que pode caçar mandato da deputada Carla Zambelli. Os Estados Unidos me procurou para eu poder levar o material, mas não tenho lado político. Eu nunca fui uma pessoa envolvida com político, afirmou o ex-assessor. Então, surge aí, irmãos, também um documento. Olha só como eles estão utilizando-se do ex-presidente para criar aí mecanismo para salvá-lo. Então, se verdadeiramente, irmãos, Trump ele expor o que aconteceu no Brasil, na prisão do Bolsonaro, ele vai declarar abertamente que a guerra americana não é contra a política, mas é contra o comunismo na América Latina. A guerra dele é para livrar a América Latina da mão da China. E olha só que interessante, irmãos, essa notícia que você vai ouvir aqui, ó. Eduardo aposta, matéria de ontem, ó. Eduardo aposta que nova ordem de Trump pode proteger o seu pai. Eduardo diz que a condenação do pai pode se enquadrar em lei dos Estados Unidos contra detenção ilegais de norte-americanos no exterior. O deputado federal demonstrou a esperança de que uma recente ordem executiva do governo dos Estados Unidos, assinada pelo presidente Donald Trump, possa aumentar a pressão de Washington contra a condenação do ex-presidente.
pela Suprema Corte. Nessa quarta-feira, o parlamentar disse que o pai pode se enquadrar em uma lei de proteção a detenções injustas de norte-americanos no exterior. Apesar do ex-presidente não ter nacionalidade americana, o deputado se apega a um trecho da ordem executiva anunciada no início de setembro. Trata-se de um artigo da seção 2 da ordem, fortalecendo os esforços para proteger cidadãos americanos da detenção indevida no exterior, em tradução livre. Nele, Trump definiu que o Departamento de Estado dos Estados Unidos pode agir mesmo nos casos em que a detenção injusta ocorra com cidadãos de outros países, mas que Washington tenha interesse nacional. Um padrão no qual o governo é responsável, cúmplice ou apoia materialmente a detenção injusta ou ilegal de cidadãos de países terceiros, em caso em que os Estados Unidos têm interesse nacional, usando critérios semelhantes aos usados pelo Departamento de Estado em determinação de detenção injusta, diz o trecho da lei. Com consequência, Washington prevê que governos ou autoridades do país podem sofrer sanções norte-americanas que vão desde a perda de visto à restrição de exportações, se forem classificados como um Estado patrocinador de detenção injusta. E aí, por isso, Eduardo disse que o ex-presidente pode ser considerado pelo governo um refém do ministro Xandão. Como é notório, JB não é apenas um condenado injustamente. Ele pode ser classificado como preso político e até mesmo como refém do violador de direitos humanos, Xandão, escreveu o parlamentar. E então está se criando brechas, né, que possam aí de uma forma bem distante, salvar o ex-presidente. Agora, irmãos, nós estamos aí, né, batendo nessa tecla e tem coisas que estão acontecendo que estão passando desapercebidas por nós. E eu vou dizer assim, a gente está muito sangue de Jesus tem poder. A gente está muito focado no macro. E o que é focado no macro? A gente está olhando só para o Brasil, esquecendo o que está acontecendo. O Brasil é protagonista de muita coisa, o Brasil é um laboratório de muita coisa, mas a gente está se esquecendo de olhar para o que está acontecendo no mundo. E existem algumas coisas, irmãos, que a gente teve em menos de 30 dias, né? Em menos de 30 dias, a gente teve um jantar entre Donald Trump e os homens mais ricos do mundo, que são os donos das Big Techs, né? Que o dinheiro hoje está na questão da inteligência artificial.
E ontem nós tivemos um jantar com o rei Charles, com os poderosos. Em algumas publicações na internet foi colocado como o jantar mais caro do mundo, porque as pessoas que estavam sentadas na mesa da família real britânica eram as pessoas que comandam o jogo. Que está além... Irmãos, a BlackRock é mais poderosa que o Brasil, para você ter ideia. A BlackRock é a Vanguard. Que são empresas de investimento de ativos. E aí, olha só, em banquete, Charles elogia os esforços de Trump para resolver conflitos. O rei também ressaltou a relação entre Reino Unido e Estados Unidos. Presidente participa de visita de Estado histórica. E aí, veja bem, o rei Charles, meu irmão, ele é democrata, ele não é republicano. Ele não é republicano. E eu quero mostrar para vocês, né? Quem esteve lá. Novamente, Sam Altman. Sam Altman, né? Esteve lá. Microsoft, Apple, estiveram lá. Eles estavam todos lá. Então, olha aí, ó, o jantar. O cara da minha vida. Olha ali, ó, o Sam Altman ali, ó. Porque o cara da minha vida lá na frente, lá, ó. E a pergunta é, por que os caras que estão mandando em toda a programação de inteligência artificial estão sentados em mesas, em banquetes, com as pessoas mais poderosas do mundo? Enquanto a gente fica se degladiando numa briga aqui no Brasil, é NVIDIA. Obrigado, guardião da fé. NVIDIA. Que é o cara dos condutores de microchips que vai em tudo que você possa imaginar. Então, veja bem, a gente fica analisando um jantar desse, e eu falei, no jantar que já teve no dia 4 de setembro, na Casa Branca, só não foi Elon Musk, como Elon Musk não estava aí, mas Elon Musk mandou representante, com certeza tem representante de Elon Musk nesse lugar. Nesse lugar. Então, veja bem, eu falei, isso é tecnocracia. Isso é tecnocracia. E, meus irmãos, é interesse desses camaradas dominar tudo que você possa imaginar a chegar ao domínio da mente. Eu vou dizer algo aqui, não se assombre com o que eu vou dizer. É burrice a gente pensar que eles querem dinheiro. Irmãos, esse povo já é dono de tudo. Tudo que nós consumimos, fazemos, está na mão desse povo. Eles não querem dinheiro. Nesse momento, eles estão asfaltando o caminho da tecnocracia. Eles querem o controle total a ponto de chegar a controlar a nossa mente. Uma mesa dessa, um jantar desse, está declarando algo que é o fim da liberdade.
é o fim da nossa liberdade. Um jantar desse está revelando que os meros mortais que somos, irmãos, há pouco tempo, é por isso que eu vejo uma intervenção divina. Eu tenho batido nessa tecla com vocês, Isso aqui é uma reunião de business mesmo, isso aqui é uma reunião de negócios. Que nós somos uma geração apocalíptica. A nossa geração vai acontecer duas coisas conosco. Ou nós seremos arrebatados, ou nós entraremos na tribulação e na grande tribulação. A irmã Conta Casa está dizendo, irmãos, com o dinheiro que está nesse salão aí, acabava com os problemas do mundo todo. Se houvesse, e eu acredito que vai haver uma distribuição de renda no início do governo totalitário, que eles vão perdoar a dívida e vão começar, né? Vão recomeçar o mundo dentro de uma ordem que todos serão pontuados, todos serão controlados, todos serão monitorados. Só o dinheiro que está nesse salão aí acabaria com a solução, traria a solução para os maiores problemas mundiais. As decisões das pessoas que estão aí nessa sala acabariam com a guerra da Rússia e da Ucrânia, para você ter ideia. Mas não é lucrativo, não existe vantagem em acabar, a não ser escalar uma guerra. Né? Lembrando que quando Donald Trump perguntou para Mark Zuckerberg, né, o dono do Facebook, da Meta, quanto que ele investiria nos próximos anos nos Estados Unidos, o dono da Meta disse que o investimento da Meta seria de 600 bilhões de dólares. Olha lá, o rei chegando. O rei chegando. Tinha que ter um comercial, né? Olha aí. Os convidados de gala chegando. Aí tá o rei, a rainha, Trump, a esposa dele, os príncipes. Olha isso. Os duques, as duquesas, meu Deus. Meu Deus. É muita coisa. E aí, irmãos? Tem muita gente, né? Que olha para uma reunião com pessoas tão poderosas como essas e acham, não, foi apenas um jantar. Quem acha aqui que isso daqui é apenas um jantar? Quem acredita que isso aqui é apenas um jantar? Mas isso aqui é uma reunião, tá? O que Donald Trump fez na Casa Branca não foi um jantar. Não é um jantar. Eles estão negociando o nosso futuro. Você sabe que o rei Charles, ele ama Conde Drácula, ele tem sangue de Drácula. Ele tem sangue de Drácula. Isso está aí, isso não é
não é teoria da conspiração, não, irmãos. Está em várias matérias. Então, esse jantar não é um jantar, é uma reunião. E Trump trouxe pesos pesados americanos para esse jantar, principalmente os SEALs de inteligência artificial. E se a China for o que nós dizemos aqui, né? Muita gente diz que a China vai ser o próximo país. A China é apenas um laboratório que vai obedecer o que o grupo Bilderberg manda. Então, nós estamos aí com as pessoas que dominam o controle mundial sentado numa mesa. É muito forte isso daqui. É muito forte isso daqui. A influência da família real britânica também, ela é gigantesca. E a fala de Charles, irmãos, veja como o mundo pendeu para um lado só. Irmãos, o mundo pendeu para a direita. Nós estamos vivendo numa era. Charles, ele é adepto do Fórum Mundial Econômico. Charles, ele falou na época da pandemia que nós precisaríamos utilizar do momento da pandemia para resetar a humanidade. Isso é discurso dele, tá? E veja que se você analisar toda a política do rei Charles, se você buscar toda a política do rei Charles, ele é progressista. Ele é esquerda. Só que olha o que ele falou, que existe uma confiança inabalável. Rei Charles destacou vínculo duradouro e confiança inabalável entre Reino Unido e Estados Unidos em discursos durante banquete com o presidente Trump nessa quarta-feira. Ele tratou de temas como segurança na Europa, preocupações ambientais e a manutenção do relacionamento especial entre os dois países. O monarca também elogiou o compromisso de Trump em buscar soluções para conflitos difíceis e mencionou a agenda da Ucrânia. Aí veja bem da onde veio a matéria, da Reuters. E talvez você não saiba que a Reuters, que é o veículo que manda informação para o mundo, pertence... Alguém sabe a quem pertence a Reuters? Que domina toda a indústria de informação mundial? A Reuters pertence à mesma família que é dona do Banco Mundial. Pertence aos senhores do mundo. Então, veja bem, existe algo sobre o Reino Unido, irmãos, que poucas pessoas sabem. Veja bem, a gente vê que o Reino Unido ele tem uma ligação com 54 países. Foi no Reino Unido. Esse jantar é no Reino Unido. Olha só para você entender. Tem muita gente que diz, eu vou para a Austrália. As pessoas não entendem que a Austrália pertence
a monarquia. Eu vou para o Canadá, as pessoas não entendem que o Canadá pertence à monarquia. Alguém sabia disso aqui? Olha lá, ó. O Reino Unido é um país soberano composto pela União Política da Inglaterra, que é a Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Grã-Bretanha refere-se à ilha que contém a Inglaterra. Escócia e País de Gales, mas não a Irlanda do Norte. Inglaterra é o maior e mais populoso nação do Reino Unido. Aí, olha só, a relação com 54 países. A ideia de 54 países provavelmente se refere ao número dos membros. Aí tem um nome aqui, é uma organização internacional dos Estados-membros que compartilham uma ligação histórica e cultural com a Inglaterra. Como parte do Reino Unido, desempenha um papel significativo nela. Em resumo, a Inglaterra não possui 54 países, mas sim fazem parte de um único país, o Reino Unido, que se conecta a muitos outros através dessa fala, uma organização de nações independentes. Então, olha só, quando você olha para Irlanda, Escócia, Inglaterra, País de Gales, eles fazem parte de um único governo. Todos têm ligação. Mas as raízes da Inglaterra se estendem a 54 países do mundo. Né? A gente tem a Guiana Inglesa, aqui na Venezuela, do lado da Venezuela. É a Guiana que o Maduro estava querendo invadir, pertence à Inglaterra. Assim como nós temos a Guiana Francesa, que pertence a quem, a Guiana Francesa, na Amazônia? O que a Inglaterra quer na Amazônia e a França quer na Amazônia? Então, quando você olha para poderio de influência que o rei Charles tem, é gigantesco. Então, existe um sistema, irmãos. Um sistema. Então, veja bem, Trump vai se reunir com o primeiro-ministro e eles vão fazer um acordo tecnológico multimilionário. E presta atenção, o Keir, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele é adepto do quê? Alguém sabe o que ele ama? Ele ama Bitcoin. E aí eles vão fazer um acordo multimilionário sobre tecnologia, sistema de monitoramento, controle e dinheiro digital. Então não foi apenas um jantar que houve no Reino Unido. E veja, aí vem a cereja do bolo que eu vou liberar agora. Um jantar desse, exatamente 4 dias antes de começar a Assembleia Geral da ONU. Exatamente, né? Há 4 dias de começar a Assembleia Geral da ONU. Tem muitas coisas acontecendo, né? Muitas coisas. Irmãos, a capa da The Economist dessa semana, ela tem uma mensagem. Mas eu vou dizer algo para vocês aqui, que a gente passou desapercebido as capas da semana passada. E as capas da semana passada
São duas capas, né? Deixa eu achá-las aqui para você. Que também falam de tecnologia, mas tem uma assombrosa. Meu Deus. Olha essa capa, irmãos. Eu vou traduzir aqui para vocês o que ela está dizendo. Não, a capa está dizendo isso daqui, ó. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Por que não entre em pânico? Com a queda global da fertilidade, um mundo com menos pessoas não seria tão ruim. Isso é capa da semana passada. Redução populacional. Mas assim, descarada. É aí que quando a gente fala sobre essas coisas, o pessoal ama dizer que é teoria da conspiração. Olha o significado da capa. Não entre em pânico com a queda global da fertilidade. Um mundo com menos pessoas não seria tão ruim. Aí eles pegam um estacionamento com um carro só, vazio. Aí olha lá, bomba populacional, publicada em 1968, o biólogo Paul escreveu que humanos estavam se reproduzindo tão rápido que a comida inevitavelmente acabaria em centenas de milhões. Logo morreriam de fome. Tendo brincado com a ideia de transporte estelar para as pessoas excedentes, eles defendem um controle rigoroso de natalidade por compulsão caso os médicos voluntários falhassem. É isso que você está vendo. Eles estão dizendo que eles vão reduzir a população por compulsão se os médicos falharem em obedecer à ordem de redução populacional. Meu irmão, acabou. Pergunte para qualquer jovem hoje se ele quer ter filhos. Só que o negócio é mais sombrio do que as pessoas imaginam. Por que é mais sombrio do que as pessoas imaginam? Porque as pessoas não... A questão não é só não querer ter filhos. O problema não é só as pessoas não querer ter filhos. O problema é que as pessoas estão sendo esterilizadas pela indústria farmacêutica e alimentícia. As pessoas estão perdendo a fertilidade pelo que comem e pelos medicamentos que tomam. E aí? É a capa dos senhores do mundo. E eles dizem que vai ser obrigatório paralisar o crescimento da população, compulsório se a medicina falhar. O que eles estão querendo dizer? O que eles estão querendo dizer? Que nós estamos diante de uma agenda. E eles estão colocando isso daqui. O que eles estão colocando? Olha aqui o que eles estão colocando. O mundo com menos pessoas não seria tão ruim. É isso que você está lendo. Eles estão dizendo que o mundo com menos pessoas não seria tão ruim. E isso daqui, irmão, é Agenda 2030 pura.
Isso daqui é a Agenda 2030 pura. Por que é a Agenda 2030 pura? Porque a agenda da redução. Eles querem um mundo com educação para todos, saúde para todos, igualdade de gênero, energia limpa. Eles querem um mundo a Alice do País das Maravilhas. Mas para isso acontecer de uma queda drástica na população mundial. E todas as vezes que eu cito isso daqui, irmãos, veja, existem 2 textos no Apocalipse. É por isso que eu digo, a gente está muito próximo do Apocalipse. Muito próximo do Apocalipse. Existem 2 textos apocalípticos, mas vamos ficar só com Apocalipse 6:8. Apocalipse 6:8, a Bíblia diz, é a Bíblia que diz, tá? Não é o pastor Carlos que está dizendo. A Bíblia diz que vai se manifestar o cavaleiro do cavalo amarelo. A Bíblia diz que a morte e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra. É 6:8, irmão Miro. Capítulo 6, versículo 8. Foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com fome, peste, violência e feras da terra. Olha o nível do que a Bíblia diz e do que eles estão dizendo. E eles estão dizendo que só seria bom nós reduzirmos a população para que haja distribuição, para que todos tenham acesso à água potável, à alimentação, a saneamento básico, à educação. E isso é uma ideia que está sendo feita nos bastidores para se passar, né, como algo bom. Irmãos, existem estudos sobre isso. Estudos sobre isso. O que é os estudos sobre isso? É que apenas 20% da população mundial produz riqueza. E 80% da população mundial é um peso morto. O que é um peso morto? Come, bebe, dorme, não produz nada. A 4ª revolução industrial, o transhumanismo e as máquinas tomando o espaço dos homens, esses 20% de pessoas que produzem podem cair para 15 ou 10. Isso quer dizer que os seres humanos, cada dia que passa, fica mais descartável para o sistema. Quem entende o que eu estou falando aqui? Quem entende o que eu estou falando aqui? E por que eu citei Apocalipse capítulo 6, versículo 8, irmãos? Sabe por quê? Eu citei porque tudo que os homens estão fazendo é o que está na Bíblia. Simplesmente a ideia de reduzir a população não é uma ideia de homens. A ideia de reduzir a população é a ideia do cumprimento do que está escrito. Do cumprimento do que está escrito. Então não adianta a gente fugir da profecia. É a profecia que está se cumprindo. É a palavra de Deus que está se cumprindo. Então, eles só estão obedecendo o que está escrito na palavra.
Assim é a palavra que sai da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. Amém, irmãos? Eu vou orar por vocês, eu vou encerrar a live em nome de Jesus. Eu estou acordando todo dia, 5 horas da manhã, pelo jejum. E eu quero só pedir para vocês, não deixe de abençoar o projeto Arrependa-se, de nos ajudar, porque nós já estamos numa nova grande empreitada. E nós não vamos parar até que Jesus venha. Amém? E amanhã, 6 horas da manhã, nós estamos aqui no 19º dia do nosso propósito. Amanhã à noite nós teremos live. Vamos permanecer firmes até que ele venha. Amém? Que o que eu falei ontem, eu volto a falar, irmãos. É tempo de nós orarmos e dizer, Senhor, eu quero fazer parte do teu propósito para esses últimos instantes da igreja na terra. Declare isso. Eu quero fazer parte do teu propósito para esses últimos instantes da tua igreja. Eu quero fazer parte. Deus tem um mover para nós nesses últimos instantes da igreja na terra. Deus conta conosco. Então comece a orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero fazer parte do teu mover nesses últimos instantes da igreja na terra. E eu tenho certeza que o Senhor não quer que você fuja para o meio do mato. Ele quer te fazer um gerador de vida. Né? A irmã Iguacirana está dizendo, né, que vai ter mais um neto, 7º. Né? Os filhos delas estão gerando vida, mas o Senhor quer que nós sejamos geradores de vidas espirituais, ressuscitadores de almas. O Senhor quer nos usar nesses últimos instantes para arrancar as almas das garras do diabo e transportá-la para o reino de Deus. O Senhor quer manifestar-se através da nossa vida. Então comece a orar nesse nível. Senhor, eu quero fazer parte do teu propósito para esses últimos instantes da tua igreja na terra. E você vai ver que Deus vai começar a te conduzir para o propósito dele. E o nome dele será glorificado na tua vida. Amém? Senhor, muito obrigado por mais essa live. Abençoa teus filhos, teu povo, teus servos. Abençoa as nossas famílias. Continua, Pai, ministrando em nós e através de nós. Nós queremos fazer parte do teu mover nesses últimos instantes da tua igreja sobre a terra. Nós queremos fazer parte do teu projeto nesses últimos instantes do Senhor tem para a tua igreja nessa terra. Nós queremos estar ligados, Senhor, ao teu propósito, à tua vontade, ao teu querer, Senhor. Nós queremos estar rendidos aos teus pés, prontos a te obedecer. Oh, Deus, em nome de Jesus, que toda voz de perturbação na alma se cale